A política de desarmamento é um dos atos mais covardes e desumanos que um governo pode fazer com seu povo. Eu sou Davidson Abreu, sou policial e escritor e vou explicar por quê. Historicamente, todo desarmamento foi feito por opressão ao povo, para impedir qualquer tipo de rebelião, manter total controle do Estado. Não estou dizendo que esse é o caso, mas estou dizendo que historicamente isso sempre aconteceu. Os judeus, mesmo sob o domínio dos romanos, eram impedidos de fazer as espadas, exceto aquele governo, aquele rei judeu que os romanos colocavam lá a seu favor. O próprio Japão, que é muito desarmado hoje, dividia em castas, ou seja, só os samurais podiam ter armas. Na China era a mesma coisa, era só o império que podia ter armas. Tanto é que eles desenvolveram diversos armamentos inspirados em instrumentos agrícolas, que era o que os camponeses podiam ter para se defender de ladrões, que eles não conseguiam se defender de bandoleiros. E isso é o que acontece aqui na nossa realidade. Você pode ver que toda a história de desarmamento é a mesma coisa. Hitler também fez isso, Stalin também fez isso, e na Venezuela fizeram isso. Como política de segurança pública é péssima, não produz nenhum efeito, é uma questão mesmo puramente de controle e ideológico. Você pode não gostar de armas, você pode ser contra as armas, você não pode se omitir a isso, essa estratégia do governo de manter essa política aí de controle social para o desarmamento. Todas as estatísticas provam isso e é bem recente agora que as armas estavam começando a ser liberadas e os números de homicídios nunca caíram tanto. Então isso é uma política muito covarde que impede o cidadão de exercer a legítima defesa. O cidadão ele não consegue se defender. Se você acredita ou você não acredita que a pessoa armada ela tem mais condições de se defender, isso nem vem ao caso. Não vou me esforçar aqui para fazer ninguém acreditar nisso, apesar de ter números suficientes que comprovam isso daí. Mas a questão é que você está tirando o direito daquela pessoa de exercer a legítima defesa, a pessoa ficar impedido. Você que mora numa cidade grande aqui, se você que é do estado de São Paulo, que é o estado aí mais organizado, perto de outros, dos rincões aí brasileiros, faça um teste e ligue para a polícia. Você vai ver quanto tempo que vão demorar para lhe atender e quanto tempo vão demorar para chegar na sua casa. Ah, mas então temos que melhorar a polícia. Sim, temos que melhorar a polícia, só que não é possível isso em nenhum lugar do mundo, ter um policial para cada pessoa. E você vai esperar quantas pessoas morrerem, serem violentadas, serem roubadas, até ficar um mundo ideal que nunca vai chegar, nunca vai acontecer. Você não quer ter arma, é todo o direito seu. Você não pode impedir que outra pessoa a tenha. Isso também é uma questão de recalque covarde. Na verdade, a pessoa fica mais... Hoje, nós estamos num lugar que, quando chega uma moto com garupa, você fica assustado. Quando chega dois moleques de bicicleta, mal encarados, você fica assustado. Mas você prega que você tem mais medo que o seu vizinho tenha uma arma? É verdade isso? Ou será um pouquinho aqui de covardia? Como ele ousa se defender? Como ele ousa mostrar que é mais corajoso do que eu? Como ele ousa mostrar que é mais homem do que eu? Como ele ousa não se submeter à atual circunstância? Então pensa um pouquinho nisso. Se faz sentido esse medo que o seu vizinho tenha arma, tenha mais medo dele, quem mora naquele local, ele não vai sair daquele local, ele tem um emprego, ele passa por todos os critérios do Brasil, que sempre foram um dos mais rígidos no mundo para você adquirir uma arma, do que você tem medo de tantas armas aí ilegais, que é mentira, que não vem da indústria, todo mundo sabe, ninguém vai ter esse trabalho. Você podendo pegar lá no Paraguai muito mais facilmente, com calibres melhores e armas melhores. Até. Então você está preocupado com a liberdade do seu vizinho e não nem tanto com a sua segurança. E é uma covardia tão grande que em locais afastados você nunca vai conseguir chegar na polícia. Eu tenho relatos de policiais que trabalharam em estados como o Acre, como o Amapá, de locais distantes que demoravam
horas para chegar no local. Chegava lá, a família estava toda amarrada, os pais presenciaram os maiores abusos com suas esposas, com suas filhas, por causa de uma política equivocada de desarmamento e que é tão ideológica e doutrinadora, que faz uma propaganda tão grande na cabeça das pessoas, que as pessoas elas param de querer se defender. Isso é o que o Estado quer, que a pessoa ela desista de tentar se defender. Esparta, na Grécia, que era tão militarizada, ninguém fala, ela era muito militarizada, mas não era com medo de seus vizinhos, era com medo de seus escravos. Teve época lá de ter 18 escravos para cada um, numa média. Então eles tinham medo da revolta de seus escravos. Então muitas vezes tem medo da revolta de seu povo. Hitler desarmou, começou a desarmar todos os judeus por causa disso. Os judeus ficaram à mercê dele. E aqui no nosso caso a gente sofre uma epidemia de crime. E a única forma de se defender, o Estado está tirando. Está tirando. Já temos leis que são uma piada. Ninguém fica preso aqui. Como você pode reclamar disso? Como você pode ver que é um Estado super decadente e são os mesmos que defendem essa liberdade dos presos, que tiram a tua possibilidade de ter uma arma, e você, às vezes, criticando essa parte do governo, acha que essa ideologia deles não é igual para a política do desarmamento? Raciocine. Aí fizeram coisa pior, restringiram os calibres. Como você vai restringir os calibres? Ou seja, você que conseguiu aí, quase que por um milagre, ter a sua arma, você tem um calibre reduzido, até para você não conseguir se defender com tanta eficácia. Porque esse calibre reduzido, ele perde o stopping power, que é o poder de parada, que é cessar a injusta agressão, é o que diz a lei sobre a legítima defesa. Ou seja, você está com um calibre menor do que quem está te atacando, então você com 1 ou 2 disparos não vai ser suficiente para parar aquela pessoa, e ela vai estar armada com calibre maior, que com 1 disparo ela te elimina. Isso é muita covardia. Isso é expor o seu cidadão à morte. É obrigar o seu cidadão a se ajoelhar para o Estado e para o crime, a se acovardar, transformando cidadãos honestos em covardes, obrigatoriamente, ou em criminosos. Porque quem agora quer se defender virou criminoso. Aquele ali que não paga a sua taxa anual para ter uma arma, por esquecimento, ou mesmo por acreditar que é um abuso, ou pelo valor, eles que falam tanto dos pobres, ou fazem só os ricos conseguirem ter uma arma, esse daí que está lá na média e não paga, que nunca cometeu nenhum crime, que nunca furou uma fila, se transforma do dia para a noite em um criminoso, por posse ilegal de porte de arma, porque ele não pagou uma taxa do governo. Vocês não percebem o abuso disso daí, meu? O que estamos nos tornando, deixando acontecer. Isso é um absurdo muito grande. Muito grande esse controle, transformando aí clubes de tiro, atiradores esportivos em marginais, porque não votam nesse governo. Mas é o primeiro instrumento da vingança. O próximo instrumento de vingança deles serão os militares, as forças de segurança, policiais, guardas municipais, que sabem que não gostam da política desse governo, essa política benevolente com o crime, essa visão benevolente com o tráfico, com o crime organizado, esses passeios aí nos complexos da Maré, no complexo do Alemão, sem necessidade de polícia, essa ligação com governos que são narco-estados. As coisas estão ficando muito óbvias. E tirando você o direito de você ter uma arma, facilita muito para um Estado altamente controlador. São absurdos você cair nessa, mesmo que você não queira uma arma, mesmo que você não goste de arma, mas de achar que esse governo faz essa política para algum bem da população. Não faz o menor sentido, não tem a menor razão.
Não se omita porque não é você. Nunca se omita pelo direito do seu vizinho, do seu semelhante, porque é uma questão de tempo de atingir você. Esse assunto aí é muito simples, fácil de verificar, fácil de desbancar qualquer narrativa. Estão impedindo você de se proteger, se trancado em casa, trancafiado em casa. E nem dentro de casa você vai ter esse direito. Agora os ricos eles têm segurança armada, eles têm carros blindados. Não caia nessa conversinha de artista da Globo. E eles não são obrigados a pegar um transporte público, a viajar, passar por alguns locais inseguros para ele, porque vivem em condomínios, em bairros, com muita segurança. Então, eles vivem em outro mundo e eles querem, nesse mundo maluco deles, de drogados, um mundo utópico e obrigar você a ser essa experiência para eles. Não vamos nos ajoelhar a esse autoritarismo. Não durma que quando você acordar, quando você despertar para a realidade, pode ser muito tarde e vai ver no que nós nos metemos. Reflita sobre isso. Com menos emoção, com menos senso comum, sem ouvir bordões antigos, menos armas, mais livros que não fazem o menor sentido. Que você vai parar para pensar e vai falar, não, como é que eu acreditei nisso? Como é que isso entrou na minha cabeça? Vamos pensar, pessoal.